Olá, gente. Agora a gente vai aprender um pouco de fatoração, tá bom? Como tá no material, já tá explicado lá o que é fatoração, mas eu vou dar uma base para vocês, tá bom? Do que é rapidinho, de forma simples. A fatoração é o inverso do produto. A gente já viu o produto notável, né? Mas aqui a gente vai ver que a fatoração, ela te dá a expressão. No produto notável, a gente tinha que achar essa expressão. Aqui na fatoração, tu vai fazer o contrário. Tu tem que achar o fator comum aqui, entendeu? A fatoração que dá esse produto. Por exemplo, x mais 2 elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 4x mais 16, mais 4 no caso. A gente viu que a gente tinha o produto e a gente tinha que achar a expressão. Aqui já é a expressão, a gente tem que achar esse produto, que seria o x, não sei o que, mais um valor que a gente vê, tá bom? Dentro dessa primeira parte, a gente vai, desse primeiro caso, que é o primeiro caso, tá bom? Qual é o primeiro caso? É o fator comum. Qual é o número entre eles que a gente pode colocar em evidência, né? O que é evidência? É colocar na frente, que vai colocar na frente da expressão e que vai multiplicar todinha essa expressão aqui. É bem confuso, parece bem confuso, mas não é. O primeiro passo a se fazer aqui, a gente já conhece, a gente já faz bastante, é a decomposição de números primos. Aqui não vai ter decomposição com números primos, vai ser o MMC mesmo. Por quê? Qual a diferença entre decomposição de números primos e MMC? O MMC é quando a gente tem mais de dois números, que a gente vai fazer o MMC. Já a decomposição com números primos, a gente só tem só um número, né? A gente tem só um número que a gente vai decompor. Aqui são 3, 2, que a gente vai decompor, 4, 5, 6, assim por diante, tá? Mas bora parar de falar e bora resolver, tá bom? Quais os números que a gente tem para fazer esse MMC? A gente tem o 32, o 16 e o 48. A gente sempre pega o número, tá bom? A gente vai fazer a decomposição com o MMC com o número, tá bom? Sabendo que o MMC, a gente vai seguir a mesma ordem da decomposição com números primos, tá bom? Quais números primos? É o 2, o 3, o 5, o 7, nananana, assim por diante, tá bom? A gente sempre começa com o menor número da casa, tá? Quais os números que a gente tem que fazer o MMC? É o 32, 16 e 42. Então a gente vai colocar aqui. Tô falando rápido demais, né? Tá bom, vou falar mais devagar. 16 e 48. A gente vai pegar o 2, tá? Porque a gente vê que esses números eles são pares. Os números que são pares aqui, que é o 2, termina em 2, termina em 6, termina em 8. Então a gente pode dividir por 2, tá bom? Então, dividindo por 2 essas bonitezas aqui, 32 dividido para 2 dá quanto? Isso, 16. 16 dividido para 2 dá quanto? 8. 42 dividido para 8, para 2, é 4. Tá bom? Dá para dividir para 2? Bora ver o critério da divisão por 2. O número tem que ser par. Então, o 6 é par, o 8 é par e o 4 é par. Dá para dividir por 2 de novo. 16 dividido para 2 dá quanto? 8. Tá bom? 8 dividido para 2, 4. 24 dividido para 2 dá 12. Dá para dividir para 2? Vamos ver o critério da divisão. Tem que terminar em número par. 8 é par? Sim. 4 é par? Sim. 2 é par? Sim. Então a gente vai dividir por 2. 4 dividido para 2 dá quanto? 8 dividido para 2 dá 4. Já dei resposta, né? 4 dividido para 2 dá quanto? Dá 2. 12 dividido para 2 dá quanto? Dá 6. Dá para dividir para 2 de novo? Dá, ó, porque o 4 é par, o 2 é par e o 6 é par. Dá para dividir para 2, então a gente continua. Então aqui vai ser quanto? 4 dividido para 2 dá quanto? Dá 2. Aqui dá 1, né? 2 dividido para 2 é ele mesmo. Dá 1, quer dizer. 6 dividido para 2 dá 3. Tá bom? O que aconteceu aqui? A gente vai parar bem aqui. Fala assim, mas podia continuar. Podia continuar. Só que, olha uma situação bem interessante. Tá bom? A gente para por aqui por quê? Porque aqui a gente já teria que dividir por outro número. Porque o 3 não dá para dividir por 2. Então a gente teria que pegar o 3 ou o 2, tá bom? Mas aqui a gente poderia
eu vou continuar, tá? Mas a gente para bem aqui, tá bom? Eu vou te explicar depois. Dá pra dividir por 2 aqui? A gente teria que dividir por 2 também aqui. Aí, então, ficaria 1, 1 e 3. A gente baixa o 3, tá? No MC, porque o MC não dá pra dividir. O meu que não dá pra dividir por ele, a gente repete. Aí, a gente divide por 3 novamente, tá bom? Aí, a gente chegou em 1, 1, 1, tá? Só que, por que a gente para aqui? Porque a gente vê que, se a gente dividir por outro número, a gente não vai conseguir colocar em evidência, tá bom? Então, a gente só vai usar até aqui. Vamos multiplicar aqui para achar o fator comum, tá bom? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. A gente colocando aqui, vai ficar 16. Ó, quais os números que estão aqui? É o 2, o 1 e o 3, tá? A gente só vai substituir aqui dentro, tá bom? Então, vai ficar 2 quem? 2x mais, quem é aqui? É o y, né? E quem tá aqui no lugar do y? É 1. Então, só repete 1. Só repete o y, quer dizer, mais 48. Qual é o número que tá aqui no lugar do 48? Só repete o 3, tá bom? Porque aqui é um número independente. Não tem nenhuma variável lá. Então, a fatoração comum, o fator comum entre eles é o 16. É esse aqui, tá bom? Então, a gente conseguiu achar aqui. E é isso, meu povo. Esse é o primeiro caso. A gente sempre segue esse caso.